E depois veio o quê? A iniciativa do Franco Zampari de criar um teatro profissional em São Paulo, não é, que foi o TBC, Teatro Brasileiro de Comédias, e criou a Vera Cruz, um empreendimento que ninguém todo mundo achava um grande desafio. A Vera Cruz é muito conhecida por causa do filme Lampião, né? Que logo ganhou prêmio internacional. É um filme maravilhoso, né? O Lampião do Lima Barreto. É nosso clássico também. É o nosso clássico do cinema. Eu conheci muito o ator do filme lá em São Paulo e realmente é o cangaceiro. O cangaceiro. É a Ivan Jorico, e a música, e a trilha sonora e a fotografia, tudo excelente. E outros filmes da Vera Cruz que marcaram época. Você tinha filas de público para ver Tico-Tico no Fubá, Terra Sempre Terra, Caiçara, que até parecia até um filme do Rossellini. Pois é, aí a partir daí nós tivemos a chanchada, né? Tivemos a chanchada da Atlântida, também casada com o público brasileiro, e que deu a Atlântida teve, né? A Atlântida teve bons momentos, porque não foi só chanchada. A Ney Umbicheiro, por exemplo, tem uma sequência do Grande Otelo que para mim é clássica. A morte do Grande Otelo numa lixeira é uma coisa maravilhosa, um dos momentos máximos do cinema brasileiro. Depois veio Nelson Pereira dos Santos. Que já é cinema novo, né? Era o início do cinema novo. O Nelson com o Rio 40 Graus, que foi interditado pela censura. Não é verdade? Demorou muito a ser liberado. Depois Rio, Zona Norte. O Nelson realmente é uma figura... porque coincide mais ou menos com o início da ditadura militar, de 64, claro, né? Tá certo? Aí veio o cinema novo, porque ele veio no encalço da Nouvelle Vague francesa. Tá certo? Aí, até todo mundo lia. Tem um nome que é parecido, né? Na época de 60, nós líamos o Cahiers de Cinema, tá certo? Onde escreviam Louis Malle, Jean-Luc Godard, François Truffaut, todos eles escreviam, tá certo? Lá. E teorizavam o cinema, e todos eram alunos do professor Jamitri, que eu tenho a obra completa dele. Então, o cinema novo surgiu, não é? Com o quê? Glauber Rocha, essa figura mitológica até do cinema brasileiro, né? Ele surgiu com Barravento e depois Deus e o Diabo na Terra do Sol e conquistou o lugar. Joaquim Pedro de Andrade, que tem Padre e a Moça, né? O Walter Lima Júnior com Menino de Engenho, não é? Momentos maravilhosos viver o cinema. Mas nós temos produzido alguma coisa interessante. Sim, ultimamente, com certeza. Né? Com Você certeza. citaria o quê? Cidade Livre? Olha, eu citaria Cidade Livre. Não, Cidade de Deus. Cidade de Deus. Nós temos excelente. Meirelles é um grande diretor. Né? Projetou. Ele é um grande diretor. Ele mostrou. Ele hoje é internacional. Claro. Ele mostrou que ele é um excelente diretor, tanto em Cidade de Deus, como o Jardineiro Fiel, com o Ralph Fiennes, uma excelente atuação. Esse é um filme inglês, né? É um filme inglês, né? Tem o Walter Salles, o João Salles fez um filme muito bom recentemente, que foi Santiago, um documentário sobre o mordomo que o criou e tal. É um filme memorável, acho muito bom, não é? E recentemente eu vi a estreia do Walter Carvalho adaptando um livro do Chico Buarque, feito na Hungria, com uma atriz húngara excelente também, não é? O Reinaldo, como se sabe, ele é teatrólogo também. Ele praticamente nasceu no teatro, né? Desde criança, aos 9, 10 anos, lá em Uberaba, Minas Gerais. Ele já começava a interpretar, não é, o Reinaldo? Eu dirigi, eu montei peça, eu fui ator, não é verdade? Caçava atores na cidade toda para montar o quê? Montar Pirandello, montar Tchekov, montar Machado de Assis,
não é? Montei tudo isso, estou contando isso no meu livro As Raparigas da Rua de Baixo. Mas você com quantos anos? Quando eu estava... eu fui a um congresso estudantil em São Paulo no último ano que eu estava fazendo o curso colegial, em que um dos meus companheiros de comissão de trabalho era o João Francesco Guarnieri. Eu conto isso no livro, tá certo? E nesse congresso estudantil eu saí com uma resolução de lá de fazer teatro na minha terra, para divulgar autores da minha região. E divulguei. A minha primeira peça foi com um autor do Triângulo Mineiro, tá certo? E depois, a partir daí, eu levei vários outros autores brasileiros, levei o Pascoal Carlos Magno a Uberaba, levei Luísa Barreto Leite a Uberaba para falar sobre teatro, e montei Pirandello, montei Tchekhov, montei Pedro Bloch, montei... E depois você foi fazer as suas próprias peças, né? E depois fui fazer minha própria Dona peça. Bárbara, por exemplo, você está se queixando aí, mas Dona Bárbara foi um sucesso, pelo menos aqui em Brasília, mas só montei em Brasília. Só em Brasília. Só em Brasília, estando aqui em 83. Dona Bárbara ficou 10 dias em cartaz com chuva, coisa que nenhuma outra peça até então tinha ficado em Brasília, na Sala Martins Pena. Tá, Mulher de Lote? A Mulher de Lote, não. A Mulher de Lote eu escrevi, mas ainda não montei. Ah, tá certo. É só por enquanto só está em livro, né? É verdade. Bom, e você tem também alguns livros publicados, né? Claro. Esse último é A Rapariga, né? As Raparigas da Rua de Baixo. Da Rua de Baixo. Que é em 2 volumes. O primeiro volume está esgotado. São memórias, né? Memórias. Memórias. E o segundo, eu agora pretendo reunir os 2 num volume só. Pois é, e o Reinaldo também, ele estudou cinema com alguns dos grandes, Gianfrancesco Guarnieri, né? E quem mais? Você fez uns cursos de cinema, mas você não teve cinema? Não. Mas você teve uns cursos de cinema em São Paulo, Tive né? cinema em São Paulo, sim. Eu era muito amigo do Maurício Rittner, que foi assistente do Walter Hugo Cury, na Noite Vazia, e em alguns outros. Walter Hugo Cury, tá certo? Foi um grande diretor, né? É uma espécie de clássico. É claro. E a gente do cinema erótico, né? O Walter Cury. Um cinema erótico respeitável. Respeitabilíssimo. Eu acho o Walter Cury um cara, um cineasta de muita importância na história do cinema brasileiro. E a gente ia para a Cinemateca, era o começo assim de lançamento de filmes japoneses. A gente tinha verdadeira veneração pelo cinema japonês que estava chegando ao Brasil. Kurosawa. E essa coisa toda, tá certo? O cinema japonês, ele também está um pouco em refluxo, né? Ele não é aquele cinema que já Mas de vez em quando ele brilha. Mas mesmo assim, você viu A Partida, né? A Partida. Que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Um filme muito bom, realmente. Muito bonito, muito. E o filme chinês? Esse aí tem o grande Zhang Yimou. Para mim é o maior diretor do cinema atualmente. Desde As Lanternas Vermelhas, eu acompanho toda a filmografia do Zhang Yimou, acho ele extraordinário. É um grande senador, um grande metteur en scène, não é? Ele tem uma concepção de cinema que é maravilhosa, sabe, agora também O Herói, por exemplo, que é um belíssimo filme que ele fez recentemente, não é? E já chegou no Brasil esse filme? Já foi exibido no Brasil. Eu, inclusive, tenho DVD, porque Zhang Yimou é dos meus preferidos. E dos meus filhos também. Muito bem. Então, Reinaldo, foi um prazer, então, ter você aqui, agora como entrevistado, né? Você que escreve regularmente para o blog, quase toda semana você tem uma crítica dos principais filmes que são exibidos na cidade e também fora daqui da cidade, né? Certo. Às vezes alguns filmes não vêm para cá. É claro. Né?